Bendiciones, iglesia. Jesús es lindo. Maravilhoso, que sim, irmãos? Por favor, queridos, pónganse de pé, vamos, de costume, vamos orar e pedir a que Jesus hable com nós esta manhã. Já tarde, não? Cerra tus olhos aí, por favor. Amém. Padre, queremos uma vez mais dar-te as graças por poder estar aqui. Graças, Senhor, porque temos um privilégio de poder cultuar a su nome sem nenhuma persecução e sem nenhum ataque, Senhor. Somos livres para ello. Te damos graças, Senhor, porque somos conscientes de que sem ti, Senhor, nada podemos fazer ou ser. Senhor, que esta manhã mis hermanos sejam bendecidos e empoderados com esta palavra. Habla com nós outros, Senhor, aquilo que por tempo não hemos entendido. Que vengamos sair de aqui renovados em el Espírito e mais enamorados por ti, Jesus. Se uma coisa nós outros podemos pedir-te, Senhor, conceda-nos a bendição de enamorar-nos mais de ti, Senhor. Se temos o direito de receber algo de ti em este dia, conceda-nos, Senhor, o direito de apasionar-nos mais por ti, enamorar-nos mais de ti, querer-te mais a ti e crer mais em ti, Senhor. É o que te pedimos, Padre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Toma seu assento, por favor. Glórias a Jesus. Eu queria, por favor, que... Graças ao sonido perfeito, graças. 1 de Coríntios, capítulo 2, por favor, ponga aí. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Amém, queridos? Aleluia. Por favor, ponga atenção comigo neste versículo. Diz assim: E nem mi palavra, nem mi predicação foi com palavras persuasivas, nem humana sabedoria, senão que com demonstração do Espírito e de poder. Amém? Queridos, hace casi 2 meses, eu e a pastora fomos exortados por el Espírito Santo a buscar mais de Ele. Eu não sei aqui quantos já passaram por um momento onde literalmente Deus disse assim que tu estás vazio. Aí você diz assim: pastor, como mi pastor vai dizer uma coisa dessa? Vazio não de Deus, senão que parece que Deus quer dar-te mais. E para dar-te mais, tu vas ter que regressar hacia atrás em algumas coisas. Então Deus, Ele exortou eu e a pastora a buscar-nos mais de Ele, como nós hacíamos quando começou a igreja. Então, quando começou esta igreja, começou em nossa casa, e eu e a pastora hacíamos muitíssimas campanhas no monte. Hemos consagrado várias partes de Madrid que nós íamos a orar. E agora o Senhor nos exortou outra vez a fazer isso igual, mas em lugares diferentes. Hemos já ido em alguns montes, em algumas montanhas, assim, vírgenes, e hemos declarado um lugar de buscar ao Senhor. E nós estamos buscando com um objetivo solo. Podemos manejar qualquer tema nas Escrituras. Podemos predicar os domingos sobre qualquer mensagem. Pero o Senhor exortou a mim e a pastora sobre isso, que o apóstolo Pablo, ele não só predicava, sino que ele manifestava um poder. E ele demonstrava o Espírito e poder. Então, como ministro do Evangelho, sabemos que não existe nenhum outro poder maior que o anúncio do próprio Evangelho, porque o Evangelho é poder, a Bíblia diz. Para uns é loucura, pero para os que creem, a Bíblia diz é poder de Deus. Pero o apóstolo Paulo de igual maneira também disse que ele não anunciava palavras persuasivas. Que é palavra persuasiva? Que deixa a gente assim em choque. Uau, que palavra poderosa. E então eu e a pastora estamos indo ao monte outra vez, estamos buscando mais do Senhor. Porque quando esta igreja nasceu com muitos señales. E não é que se perdeu, sino que de acordo a tanto que nós enfocamos em entregar um bom mensagem, nós vamos desvirtualizando sobre o conceito do poder de Deus.
que realmente é o que transforma a vida e traz um cambio de vida em persona. Então, eu tomei uma decisão, hablé com a pastora e hemos chegado a este acordo. Como agora em verano se diminui o flujo de pessoas aqui na igreja, então o terceiro culto, hoje nós vamos ter este último serviço, e nós vamos fazer que, como o segundo culto e o primeiro está llenando, porque por el calor que há, então a maioria das pessoas vem agora no primeiro serviço, que está mais fresco, e logo outro grupo vem agora no segundo culto. Então é percebido que há espaço no seguinte culto. Então creio que este verano, creio que já quando se termine o verano, nós já vamos estar no nosso novo local, então já não vai ser falta fazer os 3 serviços. Então hoje vamos a ter este nosso último serviço aqui, e então o próximo domingo e adelante, o que vai suceder é que vamos ter só 2 serviços, o serviço às 10 da manhã e o serviço el seguinte, 12:45, ¿no? A las 12, sí, a las 12. ¿Por qué? Por un único motivo, porque yo quiero volver a abrir la línea de oración, y la línea de oración toma tiempo. Entonces, terminando el culto, yo voy a tener la línea de oración, y la línea de oración a veces tarda cualquier otro culto más. Entonces, me voy a preparar para ello, la pastora también, porque queremos estar orando por los hermanos, y eso conlleva tiempo. Amén, queridos. Entonces, ya el próximo domingo no vas a ver el tercer servicio. ¿Ok? Glorias a Jesús. ¿Y qué más? Bueno, quiero hablarles algo importante que Dios me puso en el corazón, y yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros aquí. ¿Cuántos aquí ya escucharon hablar así sobre que es importante escuchar la voz de Dios? Y a veces nosotros digamos así, pero ¿cómo escuchar la voz de Dios? Porque la Biblia dice que la voz de Dios, Isaías dice que es como el sonido de muchísimas aguas. ¿Cómo que yo voy a escuchar la voz de Dios si es como el sonido de muchas aguas? La Biblia define cómo es la voz de Dios. ¿Cómo entonces Dios me dice para escuchar su voz? No es que escuche la voz como está escuchando la mía. Entonces, escuchar la voz de Dios, hermano, es recibir del Espíritu o recibir de Dios un diseño, un comando de algo para que usted colabore o que usted venga a hacer. Eso es escuchar la voz de Dios. Entonces, escuchar la voz de Dios no es literalmente escuchar como usted está escuchando mi voz ahora aquí, sino que escuchar a la voz de Dios es cuando usted recibe en su espíritu un comando dado por Dios para que usted colabore con Él para algo. Eso es escuchar la voz de Dios. Todas las expresiones de escuchar la voz de Dios en la Biblia no habla de una frase, sino que habla de que Dios ahora pone al hombre a participar y colaborar con algo que Dios espera. Entonces, hemos perdido mucho sobre el concepto de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios va a venir a hablarnos algo para nosotros. Y en toda escritura, Dios no habla nada con la persona en sí. Él siempre va a hablar lanzando ella para algo. ¿Ok? Entonces hay varios inúmeros, hay muchas referencias en las escrituras de personas que escucharon la voz de Dios y a la vez que escucharon la voz de Dios no lo hicieron caso. Entonces yo voy a hablar algo rápido para que usted lo tenga en cuenta. Amén, queridos. Yo tengo en cuenta que cuando yo salto un semáforo, yo sé, hoy en Madrid, yo sé que me vas a cobrar 600 euros. Y hasta unos días era 4 puntos en el carnet, porque yo ya he tomado esta multa. Si usted salta un semáforo en Madrid rojo y hay una cámara que te graba, la multa es 600 euros y 4 puntos en su carnet. Y no hay quien te lo quite eso. Pastor, yo no quiero pagar, no hay problema, no hace falta usted ir pagar. La Hacienda embarga de su cuenta. No hace falta usted ir a agarrar, pastor, no voy a gastar, no voy a pagar, no hace falta. El propio gobierno saca de su cuenta. Eso usted está tranquilo. Entonces, uno ya sabe la consecuencia de lo que es. Entonces, hay una consecuencia que yo tengo que medir siendo hijo de Dios y cristiano. Porque cuando yo no la mido, corre el riesgo de recibir facturas, y las facturas es como la multa. Hace unos días nos embargaron de la cuenta de la iglesia unas multas también de la furgoneta, aquí en General Ricardo bajando, porque hay mucha gente que anda, todo el mundo anda y nadie saltó un semáforo. El gobierno nunca me llegó una notificación, pero uno sabe cuando uno es embargado. Entonces, escuche eso. Necesitas saber si ciertas pérdidas que estás viviendo es porque cometiste un fallo
ou se realmente é que Deus quer hacerte retroceder a algum lugar que você não deveria haver salido. Porque nós só lançamos culpa em Satanás por lo que estamos perdendo. Pero às vezes Satanás não tem nada a ver com o tema. O negócio é Deus mesmo tratando a nós outros. Então, só para que você tenha uma orientação, Jueces, abre por favor. Jueces, capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6. Observe. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7. Entonces escute, hermano. Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora quero que ustedes observen conmigo. Se querem sentar, depois me ensinar as ofrendas. Perdona. Dá um forte aplauso ao grupo de adoração, irmão. Glórias a Jesus. Vou demorar aqui, né? Então, vocês vão cair. Muitas graças, queridos. Hermano, então quero que você ponga atenção comigo aqui. Estou cansado, mas vai funcionar. Observe. A Bíblia diz assim, ó: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos. Agora, observe, queridos. Para ti e para mim, que é hacer lo malo ante los ojos de Deus? Pensa aí, responde para você mesmo em sua mente. Que é hacer lo malo ante los ojos de Deus? Que a maioria de nós pensamos assim, ó: hacer lo malo quizás é adulterar, prostituir, emborrachar-se, drogar-se. Lo pensamos lo primeiro isso, sim ou não? Caçamos lo malo com estas coisas. Pero observe. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora observe, la consecuencia de este malo, ¿qué pasó? Jehová los entregó en mano de Madián por 7. O sea, ellos hicieron lo malo y Dios dice, muy bien, por causa de esto malo, yo voy a poner vosotros en las manos de los madianitas por 7 años. ¿Ok? Ahora observe. Observe, por favor, o versículo 12. Vamos seguir, só para você entender a consequência deste malo. A consequência diz assim, ó: La mano de Madián prevaleceu contra Israel. Por quê? Porque Deus entregou os israelitas em las manos de Madián, los madianitas, porque los madianitas hicieron lo malo ante los ojos de Deus. Então, la mano de Madián prevaleceu contra Israel. Por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y las cavernas en lugares fortificados. Siga. Agora, observe que lindo é isso, meu irmão, observe. Pero sucedia que observe quando ele passava. Quando Israel havia sembrado, subia os madianitas e os amalecitas e os hijos del oriente contra eles e subiam los a... Sigue. E acampando contra eles, destruíam os frutos da terra. Observe, irmão. Pensa que castigo é este. Porque às vezes nós outros dizemos assim, ó: Deus é amor e não castiga nadie. Castiga, irmão. Pastor, pero nós outros estamos no templo de la gracia, pior aún. Porque no templo de la gracia evidencia um Deus que se converteu em carne e se hizo igual que homem e venceu. Então se hace pior para nós outros. Em los tempos de los madianitas aí, de Gideão, não havia Cristo. Agora, no tempo de Cristo, se hace aún pior. Por quê? Porque quando eu digo, Senhor, não aguento, Deus disse, aguenta. Porque meu filho, na condição humana, como você, foi obediente. Agora eu quero que a igreja aprenda essa questão da consequência, mano. Isso aqui que eu quero que você chame a atenção. E acampando contra eles, destruíam os frutos da terra, hasta chegar a Lagasse, não deixavam que comer em nem ovelhas, nem boi, nem asno. Observe. Irmão, existe pior castigo que este, que quando você siembra, aí você diz, vou a cosechar, e quando você diz, agora vou a cosechar, e quando você vai a cosechar, vem o devorador e te consume o fruto do que você sembraste. Agora, este devorador, os madianitas, foi enviado por Deus. Por que Deus enviou? Porque eles fizeram o malo ante os olhos de... Agora, vamos aprender que mal é este?
Ah, pastor, será que era adultério? Os homens adulteravam? Será que era prostituição? Que era, pastor? Será que era, eles se emborrachavam, se drogavam? Ponga o versículo 10, por favor. Vamos descobrir que malo é este que Deus disseram, que trajo toda esta causa. E os dije, eu sou Jeová vuestro, não temais a los deuses de los amoreus, em cuya tierra habitais, pero não habéis obedecido a mi voz. Que foi o malo que eles disseram ante os olhos de Deus? Não haver obedecido a voz de Deus. Quando você e eu não obedecemos a voz de Deus, possivelmente vai vir uma consequência. Quizá em áreas de nossa vida estamos lidiando com processos que não deveríamos lidiar com eles, e lo estamos lidiando porque hemos sido duros de servir a ir atrás. Você está entendendo, igreja? Ser obediente à voz de Deus. Pastor, ¿qué es a voz de Deus? É algo que te... Observe. Os dije. Agora, ¿qué foi que Deus dijo? Eu sou Jeová vuestro. Não temais a los deuses de los amoreus, cujo la tierra habitais. Por quê? Porque agora Israel, irmão, ponga atenção a isso aqui, ó. É assim que é a dinâmica de Deus. Deus te dá uma profecia, Deus te dá uma promessa. Ou seja, Deus falou assim, Marciano, quero que tu sejas um pastor e anuncie de meu evangelho. Ok. Essa é a promessa. Aí observe, dentro desta promessa, vai haver um território onde eu vou fluir em Deus. Deus saca eles do Egipto e disse assim, ó, Moisés, dile a mi pueblo que eu vou sacá-lo do Egipto e vou levá-los a uma terra buena que flui leite e miel. E diga a eles que a terra que eles vão viver é a terra de los amoreus, de los fereceus, de los jebuseus e de los eus que havia. Agora eles estão na terra onde vai cumprir a promessa. E quando eles chegam na terra onde vai cumprir a promessa, eles começam a ter medo. Eles começam a dudar da promessa que Deus havia feito. Deus já havia sacado eles do Egipto, já havia passado por el deserto, e Deus agora já havia posto eles na terra que Deus prometeu, terra que flui leite e mel. E estando na terra, eles começaram a temer a los deuses de los amoreus, deixando de ouvir a voz de Deus. Esse foi o pecado de eles, esse foi o malo que eles fizeram ante os olhos de Deus. Então, todos nós podemos passar por isso. Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma promessa. Quando você duda da promessa, quando você duda da palavra, Deus lo toma isso como algo malo. Aí Deus vai tratar a ti, a mim, para que você volva a crer em Ele. Amém? Por isso, irmão, há lutas que vêm porque nós falhamos com Deus, no sentido de pecar literalmente. Pero há outras porque nós temos deixado de crer. E ele deixar de crer tem que ver e não obedecer a voz, que é o que ele te puso no coração. Então, escuchar a voz de Deus é mais importante que qualquer outra coisa. Ponga aí, por favor, Samuel capítulo 7, verso 22, creio. Samuel 7, 22. Jeremias capítulo 7, perdão. Jeremias capítulo 7, verso 22. Observe aqui, irmão, Deus está prometendo que vai castigar o povo quando lo saca de um lugar. Agora, observe que Deus disse, porque não hablei eu com vossos padres, nem nada les mandei acerca de holocausto, nem vítimas, el dia que les saquei de la tierra del Egipto. Escute isso, irmão. O povo de Deus estava escravizado por 400 anos. Deus vem e lo saca, lo quer levar a uma terra buena. Quando Deus lo lleva, quando Deus lo saca, a Bíblia diz que Deus nunca pediu nada a eles. Sabe esta ideia de sacrificar bois? Ustedes sabem. Na antiga aliança, tinha que matar bois, matar ovejas, matar carneiros. Você conhece a história, não? Sim? Então, todos os sacrifícios que estão em Levítico, Deus nunca pediu aquilo. Nunca, pastor, nunca. Deus nunca pediu a matar um animal. Deus nunca pediu a sacrificar um boi. Nunca na Bíblia, nunca. Nunca. Ele mesmo disse, porque não hablei eu com vossos padres, nem nada les mandei acerca de holocausto e de vítima, ou seja, de animais mortos. Deus nunca pediu a matar um animal, nunca. Porque ele recebeu, porque era aquele que alimentava a fé do povo. E por quanto aquele alimentava a fé do povo para com Deus, Deus o recebia. Mas Deus nunca pediu. Nunca pedi nem vítima. El dia que los saquei de la terra, ou seja, Deus nunca pediu. Agora,
Por que foi que Deus agora, versículos anteriores a este versículo aí, Deus está dizendo assim, ó, eu vou destruir a terra, eu vou matar vosotros, eu vou a destruir a plantação. Deus está furioso, por quê? Por causa do seguinte versículo, siga, por favor. Mas esto les, ou seja, Deus nunca pediu sacrifício de bois, nunca pediu matar um animal, pero isso foi que ele pediu. Mas esto les mandei dizendo, escuchad minha voz. E serei vosotros, e serei a vosotros por, e vosotros me sereis, andad em todo o caminho que os, para que os vaya, porque às vezes não vai bem em nossa vida, porque não estamos ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus me envia a um lugar de obediência. Então, Deus está dizendo, mira, eu nunca pedi animais, nunca pedi sacrifício de bois a seus padres, quando los saquei de la tierra del Egipto, nunca pedi sacrificar nada, pero uma coisa pedi a eles, que eles escutem minha voz, obedeçam a minha voz, para que eles possam ser mi pueblo, e eu possa ser Deus de eles, e que eles passem a andar em mi caminho, e para que todo vaya bem para eles. Então, querido, chequeie se você está escutando a voz de Deus. Porque se há algo que sale mal, é porque às vezes você não está obedecendo a voz dele. Quantos recebem esta palavra? Escuchar a voz de Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de escuchar a voz de Deus. Irmão, a voz de Deus te vai a empurrar a um lugar de compromisso. Eu falei aqui com os irmãos Noé. Noé recebeu um comando de Deus. Deus disse assim, Noé, construa-me uma arca. Busca animais, Noé, de 12 em 12, macho e hembra. E Noé construiu a arca, irmão. Tardou pouco tempo, 100 anos. A coisa que Deus te vai pedir para ser, que te vai custar muito tempo. Você tem que permanecer em obediência. Porque a alegria de Ele está em que você seja obediente. Pastor, agora, com isso eu quero já ir terminando, vai ser rápido. Observe isso. Imagina que alguém me estivesse perguntando isso assim, pastor, me dê um motivo para que eu me sinta inspirado para poder obedecer a Deus. Um motivo, pastor. Te vou dar 2. Abra aí Gênesis. Pastor, eu quero só um motivo para sentir-me inspirado em obedecer a Deus. Gênesis capítulo 7. Versículo 5. Deus pide a Noé a ser uma arca. Isso habla de que Deus falou com ele, sim ou não? Noé escutou a voz de Deus. Todas as vezes que Deus habla contigo, Ele te vai a poner em um compromisso. Toda vez que Deus habla com nós, irmão, Ele vai a poner nós em um compromisso. Deus falou com Noé, Noé, estou triste com o homem que he hecho. Quero recomeçar contigo. Construa-me uma arca. Que é arca? E Deus lhe dá as medidas. Agora, antes de ler aí, hermano, imagina uma arca. Você crê que é fácil fazer uma arca? Não é fácil, pero é possível. Todo o que Deus pide para mim fazer, não é? Me acordo de uma palavra que Eliete me disse há uns 10 anos aqui. ¿Te acordas do local? Há uns 10 anos, aí quando começamos aí, vindo a visitar, ¿te acordas? E ela, falando com ela me disse, pastor, Deus nunca disse que ia ser fácil. ¿Te acordas? ¿Te acordas? Deus nunca disse que ia ser fácil, pastor. Pero que seria possível. Deus nunca te vai a pedir a fazer as coisas fáceis. Pero todo o que Ele te pida vai ser possível. Não é fácil construir uma arca, pero é possível. Noé agora sai sacando madeira, construindo uma arca porque Deus lhe falou, ele escutou a voz de Deus. Agora observe, pastor, como eu sei que Deus está falando comigo? Porque quando Ele habla contigo, Ele te hace comprometer-se a um nível extremo, E este compromisso de nível extremo é para algo, não é para promoverte a ti. É para Ele poder restaurar algo que está caído
ou para Ele recomeçar algo que não funcionou. Deus usa nossa vida para restaurar algo que está caído ou algo que não funcionou. Por isso Ele te pide a fazer coisas difíceis. Ele pide a Noé a ser uma arca, não para dizer que não era o homem de fé, para restaurar o homem que havia caído. Vou a recomeçar contigo, Noé. Pero necessário fazer uma arca. Então, não é fácil, pero é possível. Agora, quando Noé termina, observe que lindo é isso. E isso Noé, conforme todo o que Deus, ele obedeceu a voz. Conforme todo o que Deus. Então, hermano, eu estou orando em minha vida e na vida da igreja para que exista um despertar espiritual. Qual é o despertar espiritual, pastor? Que você sienta-se complacido e consolado por uma intervenção divina de Deus que te respalda. Sabe, hermano, aquello mais allá de que o dinheiro pueda comprar, que você seja complacido por uma intervenção divina. Observe, pastor, dá-me um motivo para que eu seja obediente. Ser complacido com uma intervenção divina a seu favor. Estão aqui? Terminou o culto, uma pessoa vindo buscar-me e me disse assim: pastor, me liberaste uma palavra há uns dias e queimou meu coração. Tu dijiste assim: todos os meses, uma vez ao mês, vendemos comida, que esse dinheiro vai para a obra. Se você não quer comer a comida, compra os 10 euros e ofrende a um hermano. Pero se eres de aqui da igreja, membro da igreja, compre a comida só para apoiar e colaborar na obra. E ele disse: pastor, quando tu hablaste aquilo, me bajou o coração. E eu disse: Senhor, aunque eu não como, pero vou a tratar de comprar. E este mês, essa pessoa me estava dizendo: pastor, e eu não, parece, por incrível que pareça, pastor, eu sabia que hoje era o dia da comida, 10 euros, pastor, e eu não tinha os 10 euros. E quando eu venia, pastor, venia triste, eu dizia: Senhor, eu não tenho os 10 euros para comprar, para dar para alguém, aunque eu não vou comer. E venia, e de repente, ela encontra 10 euros delante de los ojos de ella. Ella me dijo assim: pastor, aunque parece ser algo simples, eu he venido com tanta alegria ao culto. E eu dizia: Senhor, graças. E eu falei com ela: sabe o que é isso, hija? Isso é uma intervenção divina de Deus. Para muitos pode ser algo simples, está andando a encontrar 10 euros. Para ela que estava lutando por não ter 10 euros para comprar, ela sabe que foi Deus que pôs em seu caminho. Então, hermano, ser obediente à voz de Deus é habilitar-te para viver consolações de respaldos divinos. Agora, Noé, ele hizo todo. Agora, quero que você imagine isso. Imagine Noé haciendo el arca, terminando el arca. Hermano, uma vez a arca terminada, a Bíblia diz: isso não é tudo conforme Deus lo mandou. Imagina agora construir a arca. E a pergunta é: onde estão os animais? Onde está a lluvia? Observe, com toda a tecnologia que temos agora, se for para nós recuperar um macho e uma hembra de cada animal, a Bíblia diz: um macho e uma hembra de todo animal que voa, um macho e uma hembra de todo animal terrestre, e um macho e uma hembra de todo animal que se arrastra. Com toda a tecnologia que há hoje, você crê que é fácil? E não podia ser qualquer animal, tinha que ser os melhores de los que havia. Ou seja, Noé não tinha possibilidade de agarrar os animais. Como Noé ele vai agarrar a águila que está na montanha? Se eu é limitado a poder fazer isso, imagine os dias de Noé. Então, irmão, observe. Noé hizo todo quanto Deus le mandou, sim ou não? Ele hizo todo conforme Deus le mandou. Agora observe. No versículo seguinte, siga. Seguinte, e era Noé de 600 anos quando o dilúvio de las águas vino sobre a terra. Siga. Por causa de las águas del dilúvio, entrou Noé al arca com ele seus hijos, suas mulheres, as mulheres de seus hijos. Siga. Agora observe, de los animales limpios e de los animales que não eram limpios,
y de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Sigue. Pon atención. De dos en dos entraron con Noé en el arca. Macho y hembra, como mandó. Observe, como mandou. Quem foi que mandou entrar macho e hembra de 12 em 12? Foi Deus que mandou. Animais entram, sim ou não? Aí está escrito assim, foi Deus que mandou? Como mandou? Deus. Ponga aí Isaías 34, versículo 14. Ian. Observe. Las fieras del desierto se encontraron con las... Se encontra dentro de la arca. Las fieras del desierto se encontraron con las hienas. Y la cabra salvaje gritará con su compañero. La lechuza también tendrá allí morada. Y hallará para sí reposo. Sigue. Allí añadirá el bull. Pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su companheira. Deus dijo assim, macho e... Você está conseguindo entender o cenário, igreja? Cada um com sua companheira, sim. Agora observe isso, inquirir el livro de... Inquirir significa pesquisar, estudiar, meditar, pensar em el livro de Jeová. Que é o livro de Jeová? Que é o livro de Jeová, irmão? A Bíblia. Inquirir no livro de Jeová. Agora observe, e leed, se faltou. Deus está falando com o profeta Isaías, uma geração depois de Noé. Está dizendo, dile a mi gente que pesquise, a ver se faltou algum animal nos dias de Noé. É isso que Deus está falando. Inquirir no livro de Jeová, de leer se faltou alguno de ellos. Agora observe, ninguno faltou com sua companheira. Deus mandou entrar de 12 em 12, não, animal, é macho e hembra. Com sua companheira. Agora observe, porque sua boca... Ânimo, irmão, estou terminando. Sua boca mandou. Eu he leído aqui que Deus mandou entrar de 2 em 2, não hemos leído? Agora está dizendo assim, ó, não faltou ninguno com sua companheira, porque sua boca, ou seja, quando Deus manda, hasta os animais obedecem. Por que não vamos obedecer? Agora observe isso aqui, a intervenção divina. E los reunió su mismo Espírito de Deus, ele é Espírito Santo. Ou seja, não foi Noé que saiu buscando os animais. Foi o Espírito Santo que trajo para Noé os animais. Quantos creem isso? Foi o Espírito Santo que foi buscar os animais para Noé. Agora, por favor, hija, ponga aí outra vez e terminamos. Gênesis capítulo 7, versículo 9. De 2 em 2 entraram com Noé no arca, macho e hembra, como mandou. Aprenda isso. Pastor, consequência de não obedecer os comandos de Deus. Consequência. Los madianistas comem toda a sua cosecha. Pastor, consequência de um cristiano escutar a voz de Deus e não obedecer. Consequência. Deus envia os madianitas a tocar em todo o fruto que você siembra. Pastor, consequência de escutar a voz de Deus e não obedecer, Deus te vai processar. Pastor, eu não creio que Deus hace isso. Então você tem que deixar de crer na Escritura, porque é o que a Bíblia diz. Por quanto lo hicieron lo malo ante mis ojos, los entregué en las manos de los madianitas. Consequência, pastor, de escutar a voz de Deus e obedecer, não viver a vida que Deus deseja para que você possa viver, andar bajo cielos abertos. Joel capítulo 2,
Deus disse assim, ó, Joel, profetiza a Israel, que eu agora quero levantar um povo bem disposto, porque eu veo que o coração de eles está volvendo a mim, e vou poner a terra delante de eles por causa de isso, como no huerto del Edén, ou seja, uma terra frutífera, como Adão não hizo nada e tinha tudo para comer, como no huerto del Edén será a terra delante de eles. E Joel profetiza em Joel capítulo 2, profetiza a eles que eu vou derramar de meu espírito sobre todos eles. Ah, Joel, também quero que te diga algo a Israel. Diga a eles que eu vou repreender la oruga, el saltón e el revoltón, mi grande ejército que eu enviei contra eles para destruir o que eles sembraram. Porquanto eles se inclinaram outra vez a mim, eu vou restaurar os anos consumidos por eles, e jamais eles serás mais avergonçados. E mais, diga a eles que eu vou descender sobre eles lluvia temprana para sembrar e lluvia tardia para cosechar, porque eles agora estão obedecendo minha voz. Ou seja, Deus cerrou os cielos, Deus enviou praga, Deus puso eles em vergonha. Como Deus não vai fazer isso hoje? Se Ele sigue sendo o mesmo Deus de ayer, sigue sendo o mesmo Deus de hoje. Então necessitamos, como eu falei, como você sabe que saltar um semáforo te vem uma multa, se te pide a câmara, de igual maneira, se você não obedece a Deus como Ele quer, você cai na mão de los madianitas. ¿Qué son los madianitas, pastor? Demônios. Forças espirituais operando em contra de ti. Você sempre, na hora de cosechar, Ele vem e destrui tudo. Essa é a consequência. Agora, pastor, e qual a consequência de obedecer? Ser como Noé. Noé obedeceu como Deus lhe mandou? Qual é a consequência? Observe a consequência. Foi respaldado e consolado por intervenção divina. Noé construiu a arca. Imagina Noé e sua família. E agora? Como vamos conseguir os animais? Aí Deus disse, Noé, tu hiciste sua parte? Esse desespero na porta da arca, como vai conseguir os animais? Eu já mandei uma voz de comando. Meu espírito está reunindo os animais. Então tu vas ser consolado, Noé, com uma intervenção divina, porque por mais bueno que você eres, construiu na arca, você não é capaz de juntar os animais. Como você vai poner paz de um leão com um elefante aí dentro? Pero meu espírito vai poner paz em todos eles, e todo solucionado. Então, consequência de obedecer a Deus, você vai viver em sua vida consequência de intervenções divinas a seu favor. Agora observe, Noé hace a arca. Ele hizo sua parte, sim ou não? Deus só mandou ele fazer a arca. Ele hizo a arca. Aí agora Deus disse assim, ó, animales, ele enviou uma voz, porque Deus lo mandou. Tem que entrar na arca. Aí agora Deus manda, ou seja, Noé obedeceu, os animales obedeceram e o Espírito Santo também obedeceu. Porque o Espírito Santo foi que reuniu os animales. Ora, Noé hizo sua parte, ponga atenção, estou terminando. Noé hizo sua parte, os animales hicieron sua parte, el Espírito Santo hizo su parte, juntar los animales. Noé hizo su parte construir la arca. Los animales obedecieron la voz de Dios, seguiram o Espírito Santo. El Espírito Santo obedeceu a Deus, reuniu os animales. E agora toca uma parte que le toca a Deus. Que é? Hacer cair del cielo algo para la tierra. Quando você hace sua parte, lo que usted necessita de matéria-prima para validar seu chamado, a lo que Deus te chamou, Deus vai poner em suas mãos. Quando você hace sua parte, pastor, é difícil, é sofrido, cortar madeira não é fácil, mas você sigue cortando, porque você é guiado por la voz, por el comando, e não por la evidência de los ojos. Construye a arca. Pastor, e os animais, não te preocupe. Deus vai atrair e pô-los dentro. E agora, imagina Noé com os animais dentro. Seguinte versículo, já, por favor. Aí agora está Noé com os animais dentro, tudo ok? Agora, observe, 7 dias, irmão, com esses animais gritando aí. E sucedeu que ao 7º, as águas del dilúvio vieram sobre. Agora, pensa Noé dentro da arca, 7 dias com esses animais gritando. Cadê a lluvia? E se Noé abre a arca
lo libera otra vez. Dios puso los animales. El tercer día nada de agua. El cuarto día nada de lluvia. El quinto día nada. El séptimo día Dios abrió las aguas. Haz tu parte. Deus vai operar em lo que você necessita para validar seu ministério. Ele vai tocar os animais. Pastor, que é os animais? Eu não trabalho com animais. Ele vai te dar clientes, ele te vai dar pressuposto, favor no banco. Haz tu parte e Deus vai fazer la de ele. O Espírito Santo vai fazer la de ele e Deus vai fazer la de ele. E sabe qual é o mais lindo? Ponga aí Hebreus 11:7. Hermano, eu estou creyendo em isso. Estou creyendo em isso. Estou creyendo em isso. É difícil acelerar. É difícil obedecer, mano. É difícil poner madeira sobre madeira. É difícil. Pero Ele é fiel. Por lá, como você obedece a Deus? Por la fé. Por la fé, quando foi advertido por Deus acerca de las coisas que aún não, cristiano genuíno vai ser tocado por Deus e empurrado por Deus para coisas que aún não se vê. Pastor, como é que eu sei que estou sendo guiado por Deus? Ele te vai a empurrar para coisas que aún não se pode ver. É loucura. Você disse isso, não é possível, isso não encaja, a matemática não encaja. Ou seja, Noé estava advertido por Deus acerca de coisas que aún não, lluvia não se veía, arca não se veía, esta classe de animais não se veía. Agora observe, com temor, preparou ele el arca em que su casa se salvase, e por essa fé condenou al mundo, e foi hecho heredero de la justicia que viene. Ele se tornou heredero de la justicia que viene por la fé. Escute isso, hermano. Estén preparados para serem ou para verem. Melhor é ser e ver, a los dois a la vez. Estén preparados para serem e para verem. Noé sendo respaldado por Deus em Madrid. Estén preparados para verem e para serem. Noé sendo respaldado por Deus em Espanha e Madrid. Deus já está trabalhando com alguns Noés em essa geração. Eles estão andando convictos em ele chamado que Deus lhe chamou. E a qualquer momento, Deus vai atrair uma honra com intervenções divinas a los que creem nele. Imagina, irmão, todo mundo morrendo ahogado, dizendo assim: Noé, e agora? Eu não sei. Eu sei que Deus hallou graça em mim, que he sido fiel a lo que Ele me chamou. Você não tem que fazer muita coisa, só ser fiel a lo que Deus te chamou. Você não tem que preocupar com muita coisa, só em lo que Deus te mandou. Deus vai usar-te a ti e a mim. E Deus vai usar outros para juzgar a nós outros. Deus vai responder assim, 1 milhão de pastores, 1 milhão, trilhões, bilhões, quadrilhões, não sei, de pastores. E estes pastores, não vai a juzgar al outro. Não vai ser Jesus que vai a juzgar. Foi Noé que juzgou o mundo, não foi o Deus. Por que ele juzgou o mundo? Porque ele hizo como Deus pediu. Aí se eu digo assim: Senhor,
Pero si yo he hecho tantas cosas, y Dios dice así, no hiciste como yo te pedí. Sin embargo, el fulanito hizo como yo te pedí. Entonces, Él te condena. Él sirve para bendición y sin embargo tú sirves para condenación para mí. Él te condena. Deus está buscando levantar homens e mulheres que tenham a revelação de isso. Porque é a única maneira que Cristo venga. Quando os justos estén levantados. Quem são os justos, pastor? Os buenos? Não, os que se movem como Deus pediu. Você recebe esta palavra? Por favor, não deixe a multa chegar em casa. Amém, querido? Frena nesse semáforo rojo. Póngase de pé, por favor. Te amamos, Jesus. Se quieres poner as manos aí em seu coração e dar as graças ao Senhor por esta palavra. Senhor, te damos graças por esta palavra porque ela nos acercou mais a ti, Senhor. Ela nos acercou mais a ti. Graças, Senhor, porque sentimos-nos dichosos e bendecidos por escuchar a voz de tu Santo Espírito, Senhor, que nos lleva a hacer coisas difíceis. Coisas difíceis nos levam para mais cerca de ti. Coisas difíceis nos conduzem para mais cerca de ti. Não nos deixes, Senhor, sem direção. Como os dias de Noé, tu palavra diz que os últimos dias iriam ser como em los dias de Noé. Isso significa, Senhor, que tu vas a honrar sus siervos e siervas com intervenções divinas. Noé podia construir uma arca, por mais difícil que era, estava em seu alcance poder cortar madeira e montar a arca. Pero não estava em suas manos juntar os animais e tampouco descender dilúvio por 40 dias. Senhor, confessamos com nossa boca a compreensão de obedecer sua voz e fazer todo o que está a nosso alcance. E aguardaremos como Noé aguardou 7 dias cerrado, creyendo que o dilúvio vai venir, creyendo que as águas irão descender. Sabremos, Senhor, que tu vas venir desde o cielo, porque tu palavra diz que todos os ojos verão. Por isso, Senhor, queremos estar guardados em este lugar de obediência, em la arca de la obediência. Queremos estar guardados, Senhor. Sabemos que tu eres fiel para cumprir o que has dicho. Cada um de nós aqui, Senhor, que tu presença e que tu Santo Espírito nos llene de valor, nos llene de compreensão de que vale a pena, Senhor, ser fiel a ti. Salvaremos nossa casa, salvaremos nossos filhos por uma obediência extrema a ti, Senhor. Declaramos, Senhor, que não hace falta sermos entregues nas manos de los madianitas. Não hace falta, Senhor, estarmos em cuevas, em cavernas. Não hace falta sermos afligidos como em los dias de Gideão. Não hace falta porque temos uma base para compreender que melhor é obedecer que sacrificar. Põe nos outros, Senhor, a revelação clara de como e quando hacerlo. E que esta Espanha, que esta nação, que este país comece, Senhor, a viver experiências sobrenaturais e glorificar tu nome e testificar que tu eres real. Declaramos, Senhor, que assim será. Cada um de mis hermanos que aqui estão, prospera-les, bendícelos. Que eles sejam homens guiados por la obediência a sua voz. Não quisiste sacrifício, não quisiste holocausto, pero uma coisa pediste e mandaste. Que vengamos a escuchar sua voz e obedecer.
y así tú serías nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Y tu palabra dice, Señor, en Jeremías, y todo nos iba a salir bien. Diga así conmigo, Señor, todo me va a salir bien, porque estoy andando bajo obediencia. Estoy andando bajo obediencia. Yo estoy andando bajo obediencia. Su voz es suficiente. Su voz es suficiente. Su voz es suficiente. Hermano, yo quiero profetizar sobre ti, quiero declarar eso. Quiero profetizar sobre ti que la obediencia a la voz de Dios hará con que tú halles las salidas. Ante portas cerradas, yo quero profetizar, me equipo de toda autoridade que Deus me outorga e profetizo sobre ti, que ser obediente em ouvir a voz de Deus te conduzirá a todas as salidas de portas cerradas. Pastor, me explica melhor. Lázaro, vem fora. A Bíblia diz que Lázaro em João 11 tinha os olhos atados, vendado os olhos, manos atadas, pés atados. A Bíblia diz que ele encontrou a porta de salida do sepulcro e se acercou a Jesus. Como foi que ele encontrou a porta de salida se seus olhos estavam vendados? Porque havia uma voz: Lázaro, vem. Lázaro, vem fora. Lázaro, vem fora. Os que escutam a voz de Deus não são guiados por los olhos, são guiados por el Espírito e encontrarão as salidas e estarão sempre mais cerca do Senhor. Eu declaro que assim será em sua vida. Levante suas manos, que o amor de Deus Padre, a graça del Hijo